Mais um ATPC para vocês. E desta vez, qual será o assunto? Direitos autorais. Tão importante para as nossas aulas remotas e tão importante para o uso do material e construção do professor. Eu sou Dani, PCNP de anos iniciais da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Vou passar a palavra agora para o Paulo. Por favor, Paulo. Olá, professores, sejam muito bem-vindos a esse tema tão importante para a gente, nesse momento que a gente está vivendo, de preparo de roteiros para o envio dos nossos alunos. Então, eu sou o Paulo, PCNP responsável por Química e Física aqui da Diretoria de Ensino. Olá, pessoal, meu nome é Regina, sou PCNP dos anos iniciais, trabalho aqui junto com a Dani, com o Paulo, e como foi dito, hoje o nosso tema de mais um ATPC formativo é sobre direitos autorais. Neste encontro, então, estaremos abordando os cuidados com direitos autorais em que os professores devem ter ao planejarem e ministrarem suas aulas remotas. Além disso, também iremos abordar o uso de possíveis recursos para abordar a aprendizagem, como materiais de domínio público, plataformas de recursos educacionais abertos e imagens. Os objetivos desse encontro são apresentar e discutir os direitos autorais, oferecer subsídios para o trabalho com materiais de domínio público, refletir as possibilidades virtuais para a realização de práticas de leitura com os alunos, abordar sobre a seleção de materiais para planejar as aulas e refletir sobre os procedimentos de seleção de textos em suportes diversos, como livros, revistas, jornais, entre outros, e também buscar informações e selecioná-las de acordo com os seus propósitos. Para começar, gostaria de trazer uma situação muito utilizada nas aulas, tanto presenciais e também agora neste momento em que nós estamos vivendo nas aulas remotas. Então, eu gostaria de iniciar esse encontro lendo a história, uma história de Monteiro Lobato, O Pulo do Gato. E a história começa assim: a onça pediu ao gato que lhe ensinasse a pular, porque o maior mestre de pulos que há no mundo é o gato. O gato ensinou 1, 2, 3, 10, 20 qualidades de pulos. A onça aprendeu todos com a maior rapidez e depois convidou o gato para irem juntos ao bebedouro, isto é, ao lugar no rio onde os animais descem para beber. Lá viram um lagarto dormindo em cima de uma pedra. E aí, o que será que acontece com a história? Mas, pensando um pouquinho nessa situação de sala de aula, será que eu estou atendendo à Lei de Direitos Autorais? Para, então, retomarmos essa questão, gostaria de trazer a definição sobre direitos autorais. Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Para iniciarmos essa discussão, gostaria então de convidá-los para assistir o vídeo da revista Nova Escola. Características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar informações. Obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais, que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não. A não ser que você tenha autorização expressa do autor. Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto, ou seja, é preciso verificar qual a licença de uso.
A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC. Você acessa o site, responde algumas perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo REA foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede. Os REA contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos REA. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reuso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos REA. Faça parte você também. Para saber mais sobre o tema e onde encontrar REA, visite os sites www.rea.net.br, www.educaçãoaberta.org, www.mira.org.br. Bom, e aí continuando, pensando no tema que estamos trazendo aqui nesse ATPC formativo, como será que os direitos autorais surgiu no Brasil? O primeiro registro em relação aos direitos autorais ocorreu em 1827 no Brasil, após, na época, a promulgação da Lei Imperial, ao instituir os cursos jurídicos de São Paulo e Olinda. Estabeleceu, então, em seu primeiro artigo, privilégio pelo período de 10 anos sobre todas as obras textuais criadas pelos professores. Essa lei, mas de fato essa primeira lei sobre direitos autorais surgiu apenas em 1898. A Lei Medeiros e Albuquerque consolidou a proteção legal do direito autoral no país. Ela foi responsável por estabelecer o direito no âmbito da propriedade literária, científica e artística. Essa lei Medeiros, ela foi a referência brasileira sobre o tema até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, a partir da Constituição de 1998, os direitos autorais seriam garantidos pelo inciso 27, artigo 5º, então, dessa Constituição de 1988. Para melhor, então, falar sobre a Lei de Direitos Autorais, trago aqui para vocês, né, um vídeo da professora Fernanda, que irá melhor explicar sobre, então, a Lei dos Direitos Autorais.
de todos esses recursos que estamos utilizando neste momento das aulas remotas. Tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, advogada e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera Campinas, Unidade Ouro Verde. Hoje eu vou tratar um pouquinho de um tema muito relevante para todos nós professores, principalmente nesse momento de pandemia, nós estamos ministrando aula de forma remota. Esse tema são os direitos autorais. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que está previsto na legislação para evitarmos a violação desses direitos. Mas o que são esses direitos? Vamos ver. Os direitos do autor. Os direitos do autor fazem parte de um gênero de direitos chamados de direito de propriedade intelectual. Ele vai ter principalmente esses dois grandes ramos. O direito da propriedade industrial, que é aquele que vai trabalhar com temas como patentes, modelos de utilidade, invenção, desenho industrial, registro de marcas. E o direito autoral, que é o tema que nós vamos analisar hoje, que é regulado pela Lei 9.610, de 98. A Constituição Federal, ela vai inserir no artigo 5º, em dois incisos, o 27º e o 28º, que vão tratar desse tema. Então, a Constituição vai assegurar que aos autores pertence o direito exclusivo dessa utilização, publicação ou reprodução de suas obras, e também a Constituição vai assegurar o direito de fiscalização do aproveitamento econômico dessas obras. Então, a legislação, a Constituição, assegura o direito dos autores em relação à utilização das suas obras e também o direito de fiscalização desse seu aproveitamento econômico. E é importante analisarmos que quando a Constituição insere esses direitos no artigo 5º, ele os considerou como o que a gente chama de direitos fundamentais, o que demonstra a importância desses direitos dentro do nosso ordenamento. A lei principal, como eu disse para vocês, é a Lei 9.610, de 98, que vai tratar desses direitos autorais e os direitos a eles conexos, os direitos a eles relacionados. O autor Cristiano Prestes Braga, que eu cito aqui para a gente, ele vai dizer que o direito autoral é esse conjunto de direitos que tem como objetivo regular essas relações jurídicas oriundas das obras intelectuais, a criação dessas obras intelectuais protegidas, não importando se essas obras sejam de ordem moral ou patrimonial. Então, primeiramente, a gente vai determinar o que são essas obras intelectualmente protegidas. O artigo 7º vai dizer que são essas criações do espírito humano, né, expressas por qualquer meio ou fixadas em suporte tangível ou intangível. Na verdade, ele vai trazer, o artigo 7º, uma lista de obras que são passíveis de proteção, mas é uma lista, é um rol que a gente chama de exemplificativo. Então, quais são elas? Trechos de obras literárias, conferências, obras dramáticas, composições musicais, quer elas estejam letra ou não, obras audiovisuais, obras fotográficas, desenho, pintura, ilustração, programas de computador também. Então, ela traz uma série de obras que são protegidas pelos direitos autorais. Mas, vou voltar aqui um pouquinho. Outro ponto importante quando a gente fala dos direitos autorais é que ele vai ser analisado sob duas perspectivas, dos direitos morais e os patrimoniais. Os direitos morais são aqueles direitos que estão relacionados com os direitos da personalidade, aquilo que no direito nós dizemos que são aqueles que se relacionam com a dignidade da pessoa humana, e por isso eles são inalienáveis e irrenunciáveis. O artigo 24 da Lei 9.610 vai trazer quais são os direitos morais do autor, como, por exemplo, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, o de conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, de modificá-la antes ou depois de utilizada, e alguns outros exemplos. Importante também analisarmos, principalmente, os direitos patrimoniais do autor. Os direitos patrimoniais do autor são aqueles que vão se relacionar com a exploração econômica da obra. E eles terão um prazo também de proteção. Então, vamos lá. Olha, o artigo 28 vai dizer que, imagina, né? Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da sua obra literária, artística ou científica.
Mas ele também vai estabelecer no artigo 29 a legislação que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, como reprodução parcial ou integral, ou seja, para você reproduzir essa obra, mesmo que parcialmente, você depende dessa autorização prévia e expressa do autor, edição, adaptação e quaisquer outras transformações. Então, quando o professor, por exemplo, pega um livro que ainda está sob a proteção dos direitos autorais e faz a sua leitura completamente na sala de aula, mostrando as páginas, mostrando a capa, ele está transformando essa obra. Né? Ele tira essa obra da sua característica de livro e transforma num audiolivro. Então, ele transformou. Para fazer isso, ele precisa do quê? Autorização prévia e expressa do autor. Tradução para qualquer idioma, distribuição e uma série de outras situações que estão previstas no artigo 29. Então, a regra no nosso direito, no nosso ordenamento, é que o autor ou os titulares dos direitos, às vezes os seus sucessores, dependendo, precisam dar uma autorização prévia e expressa para que qualquer outra pessoa venha utilizar essa obra. Seja a utilização por forma onerosa, seja de forma gratuita. Elas precisam dessa autorização do autor. E ela tem que ser expressa. Mas essa proteção dos direitos patrimoniais, eles têm um prazo. Qual que é o prazo? 70 anos. 70 anos contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Então, essa é a regra geral, né? Então, os direitos patrimoniais, eles terão esse prazo de 70 anos após a morte, um ano subsequente após a morte. Isso significa que durante toda a vida daquela pessoa que criou, do autor da obra, ele já tem essa proteção. Mas, após a sua morte, a gente vai contar 70 anos. Uma observação é que nas obras audiovisuais ou fotográficas, o prazo é de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua divulgação. Então, o que significa? Após o fim desse prazo de 70 anos, significa que não existem mais, essa obra não está mais sob a proteção dos direitos autorais, ela entra no que a gente chama de domínio público. Então, a partir do momento que ela entra em domínio público, a sua utilização, o seu emprego, a sua exploração pode ser feita sem que seja necessário você solicitar essa autorização prévia e expressa do autor. Então, a gente vai ter lá no site domíniopublico.gov.br um acervo de livros, músicas, poesias, diversas obras que já não estão mais sob a proteção, são consideradas domínio público, que devem ser usadas. Então, é sempre essa recomendação que o professor, quando ele for utilizar uma obra em sala de aula, principalmente em sala de aula virtual, remota, nas aulas gravadas que vão ser disponibilizadas, que ele utilize as obras de domínio público. São várias obras, você consegue encontrar nesse site inúmeras opções e que o professor não corre o risco de estar violando o direito autoral de quem criou aquela obra que está utilizando. E é importante também que existe o que a gente chama, como por exemplo, a licença Creative Commons, que é uma licença voluntária. O autor voluntariamente disponibiliza a sua obra para utilização. Então, eu coloquei aqui o site do Creative Commons e vocês conseguem procurar diversas obras, inclusive imagens, lá para serem usadas em sala de aula. Então, você consegue identificar que é uma obra que foi autorizada pelo autor pelo seu uso. Aqui o site do domínio público, então a gente consegue ver uma série de opções para utilização, e o do Creative Commons também. Mas só é importante a gente verificar que existem algumas limitações aos direitos autorais. Algumas dessas limitações são até previstas na Constituição, porque a gente tem que fazer uma compatibilização entre o direito do autor com também o direito de acesso à cultura, direito de acesso à educação, direito de acesso à informação. Então, há uma compatibilização entre esses interesses diversos. O artigo 8º da lei, ele vai trazer também
vários exemplos de obras que não são protegidas pelos direitos autorais, como ideias, procedimentos normativos, textos de lei, textos de decisões judiciais, informações de uso comum, como calendário, agenda, cadastro. Algumas dessas não são consideradas obras com proteção do direito autoral, então podem ser usadas livremente. E no artigo 46 ao artigo 48, a lei vai trazer quais são as hipóteses nos quais haverá limitações ao direito que não se configurar uma ofensa aos direitos autorais. Então, eu só trouxe alguns, né, porque é um rol maior, mas para a gente ver principalmente. O que não é uma ofensa ao direito autoral? Por exemplo, a reprodução de pequenos trechos para uso privado, desde que feito sem intuito de lucro. A grande questão desse inciso 2º é que a lei não define o que são pequenos trechos. Então, como você não tem uma definição exata do que significa um pequeno trecho, ele depende muito do bom senso do docente a utilizar. Na verdade, o que a gente vai saber é que essa definição do pequeno trecho, ela acaba sendo feita de caso a caso nos tribunais, analisando a obra utilizada e o seu contexto, para verificar. Então, a nossa recomendação é que o docente sempre tome cuidado e evite utilizar a obra inteira ou evite utilizar uma grande parte do conteúdo que vai ser considerado como pequeno trecho. Na verdade, a nossa recomendação é sempre que busque utilizar, se possível, uma obra de domínio autoral, de domínio público. Outra coisa que não constitui ofensa aos direitos autorais: citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, para fins de estudo, crítica ou polêmica, desde que indicando o nome do autor e a origem da obra. É o direito de citação. O direito de citação é totalmente válido, deve ser utilizado, inclusive, né, a gente utiliza bastante nas obras acadêmicas, mas sempre como uma citação, né, um pequeno trecho que você utiliza dentro do seu trabalho, mas indicando o autor e a origem da obra para evitar o plágio. A lei vai autorizar também a utilização da representação teatral e execução musical quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Então, dentro do estabelecimento de ensino é permitido essa utilização. E o outro ponto importante é esse que vai trazer, que é a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Então, olha que interessante, isso serve até como parâmetro para o inciso 2º, quando for utilizar também a reprodução desse pequeno trecho. Evitar que essa reprodução tenha como objetivo se reproduzir totalmente a nova obra, ou seja, acaba sendo, você reproduziu novamente, você fez um plágio daquela obra, e que também não prejudique a exploração dessa obra principal, causando um prejuízo aos interesses do autor. Então, isso é um parâmetro para se utilizar quando você for fazer algum tipo de reprodução. Então, a recomendação dada para a utilização, por exemplo, de livros, utilizar sempre os livros que já têm, muitas vezes, na biblioteca digital, que a faculdade ou a escola disponibiliza. As notícias, elas muitas vezes têm que ser verificadas, a origem, e verificar também se onde elas estão disponibilizadas, porque a gente tem a impressão de que tudo que está na internet está no domínio público, e não é verdade. Às vezes, a pessoa que publicou aquele vídeo ou aquele livro, ele também não tem autorização e está violando o direito do autor. Então, nós, como professores, temos que verificar a origem desse material que a gente está usando. Sejam vídeos, sejam notícias, seja um próprio livro ou imagem. Então, verifique o quê? Esse livro tem algum tipo de proteção? Ele já está no domínio público? Não. Eu tenho autorização para fazer a utilização dele? Os vídeos na internet, então, a gente sempre tem que tomar cuidado, principalmente alguns vídeos
no YouTube para ter certeza de que não há a violação, porque às vezes ele pode estar lá, mas ele está violando. Mas muitas vezes ele pode estar sob essa licença Creative Commons que eu citei, né, que o autor livremente autoriza o seu uso. E as imagens também é importante a gente tomar cuidado para não ferir o direito de imagem das pessoas que estão ali retratadas. Então, a gente tem que verificar a origem dessas imagens, de onde elas são retiradas. E só para retomar, para terminar, as notícias, né, sejam elas de jornal ou de sites, elas sempre devem ser referendadas, né, implicar o nome do autor e de onde elas foram retiradas, para que o aluno possa ir até o local de publicação e ele mesmo ter acesso a essa notícia. Então, a gente sempre, o fato de você, às vezes, até ter a autorização, não significa que não devemos referendadas, elas têm que ser sempre colocadas o nome do autor e da onde foi tirado. Eu espero que eu tenha ajudado e que possa ter elucidado alguns pontos importantes a respeito deste tema. Utilizei algumas referências bibliográficas aqui e agradeço também ao professor Leandro Matias, que é meu colega de casa e que me ajudou também para complementar esse material. Bom, e aí depois, né, dessa bela contribuição da professora Fernanda, então precisamos pensar quais são os critérios para selecionarmos os materiais para as aulas online, para as aulas remotas, para continuarmos então com essa discussão e pensarmos no planejamento de aulas online. Peço então que a professora Daniele continue a abordar esse tema. Dani? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, nós tivemos aí ótimas informações a respeito, né, de como utilizar os direitos autorais e de que maneira a gente também não causa nenhum prejuízo ou ferimento desses direitos. E para planejar as aulas online, o que é necessário? Bom, é necessário, primeiramente, antes de conhecer aonde retirar todos os materiais, ter clareza dos objetivos didáticos, porque eu só posso ir buscar esses materiais tendo clareza de qual é o meu objetivo e daquilo que eu quero desenvolver com os nossos alunos. Então, vamos a um exemplo. Se eu for trabalhar com práticas de leitura, o que eu preciso conhecer dentro da rotina da escola? Eu preciso conhecer o desenvolvimento daquilo que eu quero atingir. É o desenvolvimento do comportamento leitor? São os procedimentos de leitura? E uma boa sugestão para que isso possa ser feito em aulas remotas, e muitos de vocês, professores, já estão fazendo, é a roda de leitura. E de que maneira que eu posso, né, descobrir ou ampliar as informações? Bom, vamos resgatar então o que é mesmo uma roda de leitura? Primeiro, ela é a possibilidade de auxiliar na socialização de leituras realizadas tanto pelo professor quanto pelos alunos, e é uma excelente oportunidade para desenvolvermos, com as intervenções adequadas, o comportamento leitor e, ao mesmo tempo, ampliar o repertório de informações dos nossos alunos. Além disso, ela também tem por finalidade auxiliar nesses momentos em que a gente possa também fazer com que o aluno consiga ler por prazer, socializar as suas observações e, acima de tudo, possa comentar com os seus colegas. Então, a leitura, ela passa a fazer parte da vida escolar do aluno e pode, é claro, se tornar uma grande fonte de ampliação dos seus conhecimentos, em especial dos conhecimentos aí compartilhado por todos. Pode passar o próximo, Rê, por gentileza? Além disso, é um momento precioso para os alunos falarem sobre as leituras e as situações que eles podem vivenciar como leitores autônomos, porque ele que vai se posicionar diante do livro, ele vai falar porque ele gostou ou não gostou, ele trará a sua apreciação, tão importante para a construção do que nós chamamos do leitor autônomo ou leitor protagonista, como temos aí as informações. Bom, para tanto, o que é mais importante o professor saber? Já falamos do que são as rodas de leitura. E o que mais ele precisa saber? Pode passar, e o próximo, por gentileza. É preciso trabalhar de que forma eu vou organizar o meu planejamento dentro, aí sim, né, de uma aula online, dessas aulas remotas que nós realizamos com os nossos alunos. E como pode ser feita, então, essa roda de leitura?
Pode passar. Bom, primeira coisa, o início de tudo é planejar o que será lido, porque eu só posso buscar as obras no domínio público ou em outros que são permitidos em outras fontes, se eu tenho clareza daquilo que eu vou planejar. Se eu tenho clareza, inclusive, de quais comportamentos leitores eu posso desenvolver com os meus alunos e quais procedimentos de leitura eu preciso garantir nesse desenvolvimento. Então, quais seriam, no caso da roda de leitura, o comportamento leitor e quais seriam os procedimentos de leitura? Vamos lá para a gente retomar esse assunto? Bom, o comportamento leitor, que nós trabalharemos nas rodas de leitura, mesmo de forma online, seria o recomendar, né, ou comentar aquilo que já se leu, compartilhar a leitura, confrontar com outros leitores as interpretações geradas dos livros, das notícias e até mesmo discutir a intencionalidade da sua escolha. Além disso, o comportamento leitor implica que o aluno possa desenvolver também a identificação com os autores que mais gostou, desenvolver-se de forma crítica, sem se tornar exaustivo e, em especial, desenvolver a habilidade de escuta, tão importante nesse momento que estamos vivenciando aí nas nossas aulas remotas. Pode passar, Rê, por gentileza. E os procedimentos de leitura envolvidos, quais são eles? Bom, sabemos que toda leitura que fazemos, ela é orientada pelos objetivos e finalidades que temos. Portanto, os procedimentos de leitura que são eficazes, nesse caso da roda de leitura online, serão, em especial, aquele que o aluno será orientado a realizar uma pesquisa sobre uma determinada obra, uma pesquisa sobre o título, uma pesquisa sobre o autor e, acima de tudo, saber selecionar. Por exemplo, no domínio público, como já foi mostrado no site, como eu procuro esses autores que estão com as suas obras disponíveis. Esse é o mais importante. O professor pode mostrar esses caminhos para que ele possa realizar uma pesquisa, selecionar a obra, fazer a leitura e depois organizar a sua fala para apresentar nas aulas, utilizando a plataforma ou utilizando mesmo os grupos de WhatsApp, como nós sabemos que temos professores realizando essas interações. Bom, se são feitos todos esses estudos de seleção, pesquisa, desenvolvimento da obra, você também pode, como professor, ampliar essas informações, pesquisar o estilo e as variações linguísticas do mesmo autor, trabalhar com eles em revisar outras obras que também são sobre o domínio público, que tratem do mesmo conteúdo temático. Olha quantos procedimentos nós podemos desenvolver com os nossos alunos, né? E as aulas online? E essa roda terá mesmo qual objetivo? Bom, ela vai auxiliar o desenvolvimento do comportamento leitor, vai compartilhar experiências leitores, vai ajudar em estabelecer relações com outros textos e vai, acima de tudo, transformar o nosso aluno em um grande pesquisador e selecionador de obras, um buscador aí de informações para compartilhar com os demais. Para tanto, vai desenvolver habilidades e estratégias de leitura, como seleção de livros, critérios a serem desenvolvidos e até mesmo organizar a fala para apresentar para os demais sobre o ponto de vista dos livros escolhidos. E onde que nós vamos pesquisar para incentivar os nossos alunos antes de apresentar? Então, veja que, além de selecionar a fonte, o professor tem que ter clareza do seu planejamento. O que eu quero atingir, qual o meu objetivo e qual a finalidade da aula. Porque só conhecer o site de domínio público ou os demais, eles não garantem o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, fiquem atentos a isso. Organizem as obras, mas também não percam de vista muita clareza do seu planejamento. Pesquisamos no domínio público, aqui estão inclusive o endereço, como já foi mostrado para vocês anteriormente, e que depois estaremos disponibilizando para vocês. Pode passar o próximo, Rê, por gentileza. E aqui vão algumas sugestões de obras do domínio público que estão no material do programa Ler e Escrever, que já foram utilizados no Centro de Mídias, e que vocês também podem fazer uso nas rodas de leitura, na leitura em voz alta, que é o grande dificultador aí dos professores, não é, de anos iniciais. Mas será que eu posso ler tal obra na íntegra? Não ferirei os direitos autorais? Sabemos que essas que estão nos direitos autorais, a gente pode realizar as leituras com os alunos. A Bruxa e o Caldeirão,
que estão presentes nos livros aí, inclusive, né, do terceiro e do quarto ano, com focos diferentes a leitura, o Mistério do Anel de Pérola, Amanda e os Narumbôs, As Abelhas e as Formigas, Chuva e o Sol, Dom Quixote na versão de Adelina Lopes Vieira, Conto Não Conto, né, que é um conto de Abel Sidney, que também é em domínio público. Pode passar o próximo, Rê, por gentileza. Bom, e considerando, né, as habilidades do currículo paulista, como podemos usar materiais e outros recursos online sem ferir os direitos autorais? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar o projeto Confabulando com Fábulas do quarto ano. Nesse projeto, o que o aluno vai aprender? Ele vai trabalhar com as estratégias de leitura para conseguir conhecer as fábulas. A partir do conhecimento das fábulas, ele vai desenvolver o uso e estratégias de leitura para compreender de que forma elas estão organizadas e para compreender os diferentes recursos utilizados pelos autores ao produzirem as fábulas. O próximo, Rê, por gentileza. Além disso, eles vão trabalhar com a produção de texto, vão trabalhar com o reconto oral, com a reescrita de fábula, vão trabalhar com o que nós chamamos de procedimento escritor. Só que, para tanto, eles vão estabelecer o diálogo com diferentes fábulas, com os diferentes recursos e estilos de autores. Olha só que importante. Aí você pode se perguntar, mas como que eu vou arrumar tantas fábulas? Ou como usar aquelas fábulas que já estão previstas no programa Ler e Escrever? Será que elas não vão ferir, de fato, aí, a questão dos direitos autorais? Então, vamos à resposta. Vocês não ferirão os direitos autorais, mesmo produzindo, né, o final das fábulas, o final desse projeto, que seria o livro de reescritas feitas pelos alunos, porque as fábulas sugeridas que foram retiradas são todas do domínio público, por isso que elas podem ser utilizadas. Então, é possível, por exemplo, no quarto ano, assim como em outros, utilizarem, porque todos trazem a referência do domínio público para serem pesquisados. Pode passar o próximo, Rê. Dentro desse projeto, as habilidades do currículo paulista que os alunos irão aprender seria ler e compreender com autonomia, né, o gênero, no caso fábula, entender a sua finalidade, identificar o conflito gerador, de que forma que está organizado e, em especial, a função desse tipo de gênero, qual é a importância dele. E aí vem algumas sugestões de obras para vocês trabalharem, que já estão no programa Ler e Escrever, mas depois outras que vocês poderão se aprofundar. Eu tenho o Ratinho, o Gato e o Galo, do Monteiro Lobato, a Raposa e o Corvo, que estão nesse livro. Gostaria de sugerir a leitura deste livro para vocês, professores. Contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. Foi uma obra publicada pelo MEC em 2000 e que está inteirinho no domínio público. Portanto, temos autorização de utilizá-lo, inclusive no material do programa Ler e Escrever, a grande maioria dos textos foram retirados deste livro, por isso que nós estamos indicando para vocês. Está aqui o link que vocês podem acessá-lo diretamente. E ao selecionar os textos, qual é a finalidade do trabalho de vocês? Planejem a aula pensando, né, em perguntas que os alunos possam responder, devolver para vocês de forma online ou até mesmo compartilhar as informações. Quem são as personagens da fábula, como cada um é descrito, o que acontece com as personagens, ou o que vocês entenderam da moral da história, né, de que forma que o autor constrói essa questão. Tudo isso tem a oportunidade de trabalharmos aí com o gênero e com a questão da apreensão global da leitura. O Rei dos Macacos e os Dois Homens também está no domínio público e pode ser feito o mesmo tipo de trabalho, inclusive para ampliar e comparar estilos de autores diferentes, para a gente compreender como cada um constrói a noção aí do que é de fato a moral de uma fábula. Pode passar, o próximo. E aí vem algumas sugestões. Quais outras obras que estão em domínio público, fábulas, que vocês podem, inclusive, utilizar para ampliar os saberes que já estão no programa e outras obras que vocês podem usar? O Corvo e o Jarro, A Cigarra e as Formigas, O Leão e o Mosquito, A Gança dos Ovos de Ouro, O Vento e o Sol, O Cão e o Osso, que já foi comentado no Centro de Mídias, O Leão e o Ratinho, A Rã e o Touro, também famosa, O Rato do Mato e o Rato da Cidade, O Burro e o Leão, A Raposa e as Uvas, O Lobo e o Cordeiro. E tem mais, nós temos outras, As Árvores e o Machado, O Leão, a Vaca, a Cabra e a Ovelha, né?
O Lobo e o Cão, todas elas para a gente poder utilizar. E os professores do primeiro ao terceiro também podem, claro, o que estão nas obras de domínio público, que estão inclusive neste livro que eu citei para vocês anteriormente, algumas obras dos irmãos Grimm, como, por exemplo, a versão dela da Bela Adormecida, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Os Sete Corvos, que estão dentro deste livro, aí sim vocês podem utilizar. Reparem que não é qualquer versão que podemos utilizar. Observem e vejam que estão dentro deste livro, tudo bem? E agora nós vamos ampliar um pouco mais sobre o assunto. Vou passar agora a palavra para a Regina, para a gente então assistir a mais um vídeo. Estes são Jack e Meg White, também conhecidos como White Stripes. Eles são uma banda de Detroit e eles fazem rock and roll sem ter um baixista. Este é Steve McDonald, da veterana banda Red Cross. Steve achou que talvez os White Stripes precisassem de um baixista, então ele mesmo assumiu a função. Ele pegou o disco dos White Stripes, chamado White Blood Cells, e o regravou, colocando baixo em cada uma das músicas. O resultado foi colocado em arquivos de MP3 disponibilizados no site do Red Cross. Ele chegou até mesmo a fazer um novo título e capa, Red Blood Cells. McDonald começou a colocar estas músicas protegidas pelo direito autoral na internet sem autorização dos White Stripes ou de sua gravadora. Durante o projeto, ele esbarrou em Jack White, que lhe deu permissão para prosseguir. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Colaboração através do espaço e do tempo. Coautoria criativa com pessoas que você nem conhece. Contar com a colaboração dos seus pares. Esta é a essência da internet. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Mas será que não dá para ser ainda mais fácil? Nem todo mundo consegue esbarrar por acaso com Jack White e conseguir sinal verde. Será que não existe um jeito mais fácil dele convidar eu e você para também tocarmos baixo? Será que não poderíamos, se ele não se importa? Será que tudo não deveria ser ainda mais fácil? Apresentando o cidadão mais famoso da internet. Um rosto familiar em todo o mundo. Uma personalidade pública rivalizada apenas por um punhado de gigantes corporativos e estrelas mundiais. O grande direito autoral. Também conhecido por seu símbolo internacional, a letra C. A letra C significa todos os direitos reservados. A letra C significa peça autorização. A letra C protege os titulares de direito autoral e avisa a todos nós sobre esta proteção. Foi-se o tempo em que você precisava colocar a letra C em tudo que você quisesse proteger pelo direito autoral. Senão a obra estaria em domínio público, neste conjunto de informações em que o uso é previamente permitido. Se você quisesse proteção autoral, tinha que avisar ao mundo. Era o trabalho da letra C, e, sem dúvida, um trabalho útil. O que mudou? O direito. Por exemplo, no final dos anos 80, a lei dos Estados Unidos mudou de modo que qualquer obra se tornasse protegida pelo direito autoral no momento em que fosse criada. No momento em que você salva um trabalho acadêmico, no segundo em que a câmera dispara, no instante em que você tira a caneta do rabisco no guardanapo, sua criação é protegida pelo direito autoral independente da presença da letra C ou não. De repente, não deu mais para saber rapidamente se algo é protegido pelo direito autoral ou não. Estas novas regras podem ser claras a respeito de como você protege uma obra. Você não precisa fazer nada. Mas elas não dizem nada sobre como anunciar que você quer autorizar certos usos de sua obra. O que fazer? Se você é um cineasta e cada segundo do seu trabalho tem que ser verificado por um exército de advogados antes de fazer o corte final, ou se você é uma banda cuja gravadora não vai deixar você colocar sua música na internet, ou se você é um professor que está organizando materiais de classe online, ou se você é um DJ procurando pela autorização para usar cada pedaço musical que você misturou, se você é uma destas pessoas, com certeza você conhece esse problema. Interrompemos este brainstorm para chamar os advogados. Você para o que está fazendo e chama um monte de advogados. Você pede autorização, mesmo que seja para uma obra que o autor simplesmente não se importe que você use. Tudo isso porque você não faz ideia de qual é a real intenção do autor. Pede autorização até mesmo para compartilhar alguns dos seus direitos. Ou então decide seguir em frente na incerteza dos seus direitos e dos riscos que está correndo. Ou ainda, atolado em dúvidas, você não faz absolutamente nada. Em síntese, a letra C fica de férias, enquanto os intermediários assumem todo o trabalho.
Apresentamos o Creative Commons. O Creative Commons queria encontrar um jeito mais fácil de ajudar as pessoas a dizerem para o mundo que elas querem permitir alguns usos das suas obras. Contactamos especialistas como o Escritório de Proteção aos Direitos Autorais dos Estados Unidos pedindo ajuda. A resposta foi: não temos a resposta, sejam criativos. Foi o que fizemos, fomos criativos. Como? Nosso símbolo, o CC, sinaliza obras que utilizam as licenças do Creative Commons. Um conjunto de licenças padronizadas de alcance mundial que são disponibilizadas livremente em nosso site. Fizemos estas licenças para que os advogados e juízes pudessem entendê-las. Então traduzimos as licenças para uma linguagem que você pudesse entender. E traduzimos as licenças para uma linguagem que computadores pudessem entender. O símbolo CC não quer competir com o direito autoral, mas complementá-lo. Ele permite que você mantenha os seus direitos autorais enquanto permite ao mundo algumas formas de utilização da sua obra, sob algumas condições. Se a letra C é como uma luz vermelha, então CC é a luz verde. Se a letra C significa proibido utilizar, o C duplo significa seja bem-vindo. Se a letra C diz todos os direitos reservados, o CC diz alguns direitos reservados, ou mesmo nenhum direito reservado. Assim, você pode usar todo o poder da internet para encontrar obras livres para compartilhar e construir em conjunto, bem como convidar pessoas para que transformem e divulguem os seus trabalhos. Você pode ser criativo não apenas com o que você faz, mas também com o jeito que você disponibiliza o seu trabalho. Você pode colaborar através do espaço e do tempo. Você pode ser um coautor com alguém que nunca encontrou. Você pode colaborar com seus pares. Tudo sem ter que pedir autorização, porque a autorização já foi concedida a você. Creative Commons. Seja criativo. É fácil quando você não precisa de intermediários. Olá, pessoal. Muito bom falar com vocês. A gente propor e procurar boas situações e bons roteiros de aprendizagem onde tudo que a gente propõe possa ser utilizado sem termos problemas com os direitos autorais, né? Então é bem complicado. Eu vou aproveitar a fala da Dani quando ela coloca no comecinho lá, a primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Isso ela falou pensando nos anos iniciais e também nos anos finais do ensino médio, eu reforço a fala dela agora, conversando com os professores também dos anos finais e ensino médio, a respeito de, primeiro de tudo, o que eu tenho que ter em mente, o que eu quero fazer, né? Que foi o que a Dani falou, eu tenho que saber como eu vou planejar a minha aula, né? De que ponto eu vou partir para que eu possa começar a fazer essa pesquisa do que eu posso usar ou não. Então, no nosso caso, principalmente do ensino médio, qual é o nosso ponto de partida? A habilidade estruturante, aquela habilidade que foi nos colocada como habilidade essencial, né? Então, a secretaria já delineou para a gente o que ela quer que a gente proponha para os alunos, né? Então, a gente parte desse princípio. Então, eu vou lá no bimestre, então aqui eu estou trazendo um exemplo de algo que eu trabalho sempre com os professores de Química. Então, os meus colegas de Química e Física que estão aí já estão habituados com esse roteirinho que a gente costuma conversar nas nossas ATPCs semanais aí. Então, sempre eu procuro pegar essa habilidade, né, que no material está escrito como descritor, dou uma olhada para ela, vejo o que eu preciso, né, eu preciso de um texto, eu preciso de um vídeo, eu preciso de uma simulação, eu preciso de um jogo para fazer com que o aluno desenvolva essa habilidade. Como é que eu vou trabalhar isso? Então, primeiro, olho para ela e já vou imaginando, né? Qual o objeto de conhecimento? Ou seja, qual é o conteúdo que eu quero que, ao final do desenvolvimento dessa habilidade, o aluno tenha, de fato, aprendido. Então, eu vou pensando nessas situações para eu começar a fazer a minha busca seja domínio público, seja na internet, seja em vídeo do YouTube, seja em livros, para poder ver o que eu vou fazer, tá bom? Aqui é só um exemplo de um roteirinho que eu já propus para os professores de Química. Então, aqui é uma situaçãozinha onde o aluno, é um roteiro que vai para o aluno para que ele faça todo o desenvolvimento dessa habilidade na casa dele, que a gente está trabalhando agora remoto, né? Então, coloquei um título, um espaço para o nome do aluno, repeti aqui qual é o objeto de conhecimento do escritor e uma frasezinha orientadora para o aluno do que ele vai precisar ou o que ele vai aprender
com este roteiro, tá bom? Então, essa é uma carinha inicial. E aí a gente acaba, eu penso sempre em dividir em várias atividades, que é uma conversa que eu sempre tenho com os professores, Rei e Dani, né? Porque a gente tem que aproveitar esses nossos momentos que a gente está junto, porque as meninas dos anos iniciais, elas têm uma experiência muito grande, muito maior do que a gente, porque já tem estudos de muito mais tempo, né, meninas, que vocês já vêm trabalhando nesse sentido de bons roteiros, boas situações de aprendizagem, muito mais do que os anos finais. Então a gente tem muito a aprender. Então é uma hora da gente conversar e compartilhar. Eu achei bacana essa nossa TPC aqui junto. Então, como o nosso tempo dos anos, principalmente dos anos finais e do ensino médio, que é pior ainda, que são 2 aulas só semanais, né? Como o professor pode propor um bom roteiro e que não ultrapasse esse tempo, porque é uma conversa que a gente sempre tem, né? Essa questão do tempo, pode ser que 45 minutos que eu uso em sala, esses 45 em trabalho remoto, para o aluno vire 90. Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade, eu tenho que pensar que ele tem outros roteiros para fazer. Então, o que geralmente eu costumo fazer é dividir o roteiro em partes. E aí o professor, se ele acha mais adequado que a atividade 1 já vá ocupar toda a aula da semana dele, as 2 aulas de 45 minutos, é um ajuste que ele faz. Então, essa é uma coisa que a gente também precisa pensar. E mais falando aqui desse roteiro, o que eu queria colocar que é importante, que eu utilizei um texto, tá? Então, eu pedi para o aluno fazer a leitura de um texto que trata sobre o assunto que eu quero que ele entenda e que ele desenvolva as habilidades mínimas nesse conteúdo, né, nesse objeto de conhecimento. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, onde eu vou buscar esse texto? Né? De onde é que eu vou retirar esse texto? Então, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a gente tentar pegar textos de materiais que a gente já tem, que a gente já sabe que a gente pode usar, que a gente já sabe que a gente não vai ferir os direitos autorais, que a gente já está habituado a utilizar. Então, eu sempre procuro pegar materiais da própria secretaria, então dos cadernos da educação de jovens e adultos, do próprio São Paulo Faz Escola, aquele caderno antigo do São Paulo Faz Escola. Então, eu procuro sempre, o primeiro passo é verificar se tem o que eu quero nestes materiais que eu sei que eu não corro risco nenhum de ferir direitos autorais de ninguém. Então, o que eu recorri no caso dessa situação? De um caderno que está lá, que é do EJA Mundo do Trabalho. Eu já ensinei em alguns vídeos e ATPCs passados como é que faz para pegar esses materiais, né, principalmente para os professores de Química e Física, onde eles estão armazenados. E aí eu peguei um texto, que é um texto pequeno, não peguei o caderno na íntegra também, peguei só uma parte dele, e aí eu peguei um pedaço do texto e coloquei já embaixo a referência, tá bom? Então, de onde eu peguei São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento da Educação, EJA Mundo do Trabalho, modalidade semipresencial, volume 1, 2015. Deixei aqui. Mesmo sabendo que nós podemos usar esse texto, eu ainda coloquei aqui embaixo, porque esse texto não é meu, né? É um texto que foi elaborado por uma outra pessoa e ela merece o crédito. Por favor, Rê. Aqui é a continuação do texto, veja, é um texto curtinho. Eu não utilizei também o texto inteiro, eu parei até a parte que eu achava que era interessante para mim e fiz de novo a referência ali no material. Por favor, Rê. Aí, nesse mesmo texto, ele sugere que os alunos façam, que vocês viram ali, no finalzinho daquele, uma leitura de um fluxograma, tá bom? E aí, esse fluxograma, aí tá um problema, tá bom? Que é o que eu quero chegar de fato com vocês dos direitos autorais. Quando a gente pega a capa desse material, se vocês verem, a carinha dele é essa que está à direita aqui, ó, Química, Caderno Estudante, volume 1. Quando você passa para a primeira página ali, já vem escrito, ó, nos cadernos, aí tem um quadrinho do meio, a secretária, e esse quadrinho do meio que é importante para a gente observar. É sempre aí que eu vou buscar a minha primeira informação, se eu posso usar ou não em qualquer caderno que eu veja, tá bom? Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação autoriza a reprodução do conteúdo do material de sua titularidade pelas demais secretarias do país. Ou seja, nós somos secretarias da Educação, a gente pode utilizar, de São Paulo, podemos utilizar esse material. Desde que mantida a integridade da obra e dos créditos. Então, utilizei o texto, mantive tal como estava, não fiz nenhuma alteração no texto e coloquei de onde eu peguei esse material. Então, ressaltando que os direitos autorais protegidos, e aí tem um asterisco, tá bom? Aí é que está o problema, né? E aí, o que esse asterisco vem aqui embaixo dizendo? Ó, constitui direitos autorais protegidos
todas e quaisquer obras de terceiros reproduzidos nesse material. E aí é que mora o perigo, gente. Por exemplo, o texto eu posso usar porque não é de terceiro, é do próprio material que foi elaborado. Só que o fluxograma que ele pede na sequência já não é de um terceiro. Tem o Czinho, o símbolo do que não pode reproduzir. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mesmo utilizando um caderno ou um material que aparentemente ele pode ser utilizado, nem tudo que está nele eu posso. Principalmente imagem é um problema muito grande. E era uma imagem, era um fluxograma, tá bom? Eu ainda cometi algumas gafes, porque depois que a gente foi retomar e estudar isso a fundo, que a gente viu que estava acontecendo muita coisa estranha por aí, a gente está correndo risco, nós professores estamos fazendo assim, milagre com o que a gente tem para poder propor boas situações de aprendizagem, mas às vezes nessa ânsia de querer propor alguma coisa legal, diferente, a gente comete um deslize desse e acaba sendo processado. Então, eu cometi no começo das nossas TPCs, coloquei imagens que não poderiam. Então, né, hoje eu já penso bem melhor, né, a respeito de onde eu estou buscando essa informação. Então, eu queria que vocês sempre olhassem essa capinha, tá? Essa capinha é um norteador também para a gente na seleção de materiais. E aí, depois, como eu faço com os vídeos? Porque vídeo é muito interessante, os alunos gostam, os que têm acesso, né? Nem todo mundo tem acesso, mas os que têm gostam, principalmente vídeos curtos, que eles não têm muita paciência de assistir vídeos longos, enfim. Então, como é que eu trabalho isso com os professores, ou como é que eu penso em propor esses roteiros? Eu pego os links dos vídeos, deixo o título e o link para eles assistirem e coloco de onde é que eu tirei ali, série Etanol Sem Fronteiras, é da Petrobras e tal, tudo bonitinho, tá? Quando eu, às vezes, passo o vídeo, sim, só que quando eu passo o vídeo, quando eu não sei se ele está protegido ou não, porque às vezes a gente fica na dúvida se pode utilizar ou não, nem tudo é tão fácil da gente ver, o que eu faço? Né, como a professora disse lá, eu posso usar partes deles, eu não vou passar ele todo, porque a gente também não está fazendo isso com fins lucrativos. A gente não quer ganhar dinheiro com a reprodução disso. A gente quer que os nossos alunos aprendam mais. Então, geralmente, eu passo um pedacinho curto daquele vídeo para o aluno ter uma ideia do que ele vai ver e indico aqui para ele onde é que ele vai assistir no todo. Por quê? Quando ele acessar esse link, ele vai também estar dando crédito, ou se isso tem algum retorno financeiro para quem o produziu, a pessoa não vai perder o retorno financeiro, porque vai contar como acesso para ela, porque o aluno vai ter que ver na íntegra. Então, não passe a obra inteira, passe um pedacinho para que o aluno veja o que se trata, do que ele vai precisar, e ele assiste depois no link próprio onde o autor destinou para que isso, de alguma forma, conte para ele algum rendimento ou não. Tá bom? Aí, aquela imagem, pessoal, que estava lá, que tinha direitos autorais, eu troquei por essa daqui, tá? Que essa daqui eu peguei na revista da FAPESP, que é financiado com dinheiro público, muito ou a maioria das coisas que estão lá a gente pode usar de domínio público, então era uma imagem que sintetizava um pouco do que eu queria, daquela imagem protegida, e acabei trocando. Os professores de Química vão ver que a imagem original não era essa, né? É a outra que eu tinha colocado protegida, que eu não sabia, e no fim depois eu troquei por essa outra imagem aqui, tá bom? Então, esse era um outro exemplo. E aí coloca embaixo, mesmo assim, fonte, revista FAPESP, coloca o link, tudo bonitinho para eles acessarem. Mas que tem mais um, vamos ver. E aí como uma atividade aí eu coloco exercícios, enfim, daí é a criatividade do professor, se ele quer que produza um texto, se ele quer que responda alguns exercícios, enfim. Mesmo questões de vestibular, a gente já identificou lá de onde é, PUC-Rio. Se é da PUC-Rio, não tira que é da PUC-Rio que você pegou, deixe lá. Né? O aluno vai ver que é vestibular, não vai querer fazer, não, vai, deixa. Dê a referência, porque pode ser que também você tenha problema com isso, né? Ela foi de um vestibular, deixa a referência ali. E aí eu sempre deixo vídeos adicionais, que é caso o aluno tenha tempo e disponibilidade, ele assista a outros vídeos que complementam. Então, desses eu não passo nenhum trecho. Esses é para eles a título de curiosidade. Para os anos finais de ensino médio, a nossa grande preocupação, eu acho que a gente tinha que preocupar muito com, principalmente, imagem, tá? E aí, um outro material, eu não coloquei aí, mas eu peguei aqui, eu só vou ler a capinha. Para o ensino médio, o currículo paulista não está pronto ainda, né? Está naquela fase que a gente já conversou, já teve uma TPC só sobre isso. Então, o que está valendo para a gente? A gente está usando coisas do material de São Paulo Faz Escola, do currículo anterior e tal.
E pensando nisso, eu fui buscar lá no nosso material do São Paulo Faz Escola, aqueles cadernos do professor e do aluno, que tem muita coisa bacana que o professor pode usar. E será que ele pode? Eu peguei a capa e vou ler só o que está escrito na capinha, naquela parte interna. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo autoriza a reprodução deste material pelas demais secretarias de educação, desde que mantida a integridade da obra e dos créditos. Ou seja, professores, o caderno de Química, vocês podem utilizar aqueles textos que estão lá, tá? Aquelas obras que estão ali dentro, desde que mantidas a integralidade, dando os créditos a ela. Esse material é um material bem bacana para vocês trabalharem. Pessoal, gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Participe com a gente aí na interação, com as dúvidas, com os comentários e até mesmo compartilhe boas práticas, se você já faz o uso do domínio público ou de outras obras que a gente, inclusive, possa socializar como as boas práticas, para que todos possam, então, conhecer o seu trabalho. Agradecemos e estamos à disposição aqui do Núcleo Pedagógico para maiores informações. O nosso muito obrigada e um ótimo trabalho a todos. Pessoal, muito obrigada por mais essa formação, foi muito boa a parceria, Dani e Paulinho, até uma próxima e até mais, pessoal. Até mais, brigadão, gente.